Olá, o nosso videochat de hoje faz um apanhado dos principais assuntos abordados pela série sobre o crack, publicada ao longo desta semana no jornal Tempo. Estima-se que no estado de Minas Gerais há cerca de 340 mil usuários. O tratamento contra o vício é complicado e um avanço é que agora as internações poderão ser feitas sem o consentimento dos dependentes. Verbas e medidas são anunciadas pelo poder público para combater o avanço do crack. E será que são suficientes? Aqui no estúdio da TV O Tempo, eu recebo Clóvis Benevides, subsecretário de Políticas sobre Drogas do Governo de Minas, doutora Miriam Elizabeth Zarate, do Vicariato para a Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte, e a repórter do Caderno de Cidades de O Tempo, Luciene Câmara. E você pode participar enviando sua pergunta para www.otempo.com.br. Gente, muito obrigada pela participação de vocês em nosso videochat. Um tema que sempre movimenta os nossos internautas. Nós já temos várias perguntas aqui. Uma questão que é muito preocupante, né? E a Luciene passou a semana inteira aí investigando, trazendo à luz diversos assuntos muito importantes, né? Para a sociedade compreender um pouco mais sobre o avanço do crack, né? Exatamente. Clóvis, até para a gente começar a nossa discussão, acho que a gente pode falar um pouquinho do programa federal, Plano de Enfrentamento ao Crack, que foi lançado em dezembro, e que é uma grande expectativa para a gente achar uma solução para essa epidemia de crack que está hoje no Brasil, e aqui em Minas não é diferente, né? E aí eu gostaria de ver com vocês solicitaram 200 mil agora em abril, né, 4 meses depois do lançamento do programa. Gostaria de ver com você esses 200 milhões, são suficientes para resolver esse problema, o tamanho do problema da dimensão aqui no estado, considerando que é um estado grande, que também serve de rota para o tráfico, né? Como é que você vê essa questão? Sim, primeiro agradecer, eu acho que é uma oportunidade sempre muito importante discutir esse tema, e começar falando do programa federal é muito precioso também para esclarecer alguns pontos. Primeiro o seguinte, o Plano Federal lançado em dezembro traz uma série de medidas, mas ele não apontava clareza acerca da possibilidade de contratação de parcerias e os valores que seriam destinados. O próprio governo federal desenhou estados estratégicos para a primeira fase do programa, e Minas não era um estado estratégico. Minas não estava contemplada na primeira etapa do plano. Fomos a campo, uma negociação conduzida pelo secretário Antônio Jorge, na área da saúde, e então, a partir dessa negociação, Minas foi incluída dentre os estados de prioridade para essa primeira etapa. A partir da inclusão, o próprio governo federal determinou quais os passos. Então, não há em nenhuma dessas fases qualquer atraso em relação da parceria ou da possibilidade de parceria do governo de Minas com o governo federal. O ritual, a forma, o desenho da construção da parceria foi aquele determinado pelo próprio governo federal, depois de uma engenharia de acordo para que Minas fosse incluído, o que não era na primeira etapa. Nós apresentamos ideias e possibilidades de financiamento em todas aquelas linhas que o governo federal apresentou. Desde a repressão, unidades de apoio à ação de combate ao tráfico, nas áreas de capacitação, nas áreas de assistência social e também no serviço de saúde. Então, Minas ofereceu ao governo federal ideias do nosso território que pudessem ser objeto de repasse de recursos do Tesouro Nacional, do governo federal. Falar em 200 milhões, e a gente tem utilizado isso como uma referência de corte, porque o único estado que recebeu uma margem maior do que essa foi o Rio de Janeiro, 240 milhões já anunciados, se eu não me engano, mas algo em torno disso. Então nós falamos o seguinte, mais de 200 milhões. Agora a possibilidade de financiamento nas propostas que nós apresentamos é infinita. Porque nós, por exemplo, desenhamos que vários municípios do estado têm condição de ter todos os serviços. A priorização e a definição disso vem do governo federal. Então, estamos fazendo as reuniões, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde já escolheu os seus interlocutores,
tem uma reunião que acontece, um grupo condutor foi criado para isso, e aí o governo federal nos aposta, por exemplo, nós queremos concentrar na região metropolitana, a gente faz a contra-referência, não, a região metropolitana não nos basta, nós queremos ampliar para o Triângulo, para o Norte, para o Sul de Minas. O governo federal, então, nos responde dizendo do que a gente está propondo, do que foi acatado. Então, não existe ainda a definição de um valor. Mas as propostas colocadas por Minas superam os 200 milhões, os 250, os 400 milhões, se nós fôssemos fazer um corte proporcional pelo tamanho, pela dimensão, pela importância do Estado, por todas as suas vinculações regionais. Por exemplo, Minas poderia ter um investimento de 400 milhões, sem nenhuma dúvida. E aí é preciso ficar claro, o plano de 4 bilhões anunciado pelo governo federal, ele se divide em 2 universos. Um horizonte de justiça, capacitação e assistência, que consome 2 bilhões de reais. E um horizonte de serviços, para os quais estão pensados outros 2 bilhões de reais, nos 4 anos, né, até 2014. Então, não há aquela lógica de eu apresento o projeto e o governo me repassa imediatamente os recursos. Há um processo de pactuação e os serviços novos e as novas estratégias vão nascendo no custo dessa parceria. Agora, fala assim para a gente um pouquinho, na prática, o que vai dar para fazer com esse recurso, que a gente ainda não sabe exatamente qual o valor total, mas de que forma vocês querem priorizar esses investimentos para que esse consumo de crack que a gente vê tão frequente aí na rua diminua ou até acabe? Como vocês veem isso? O que vai dar para fazer? Detalhe um pouquinho na prática. Sim, de maneira muito óbvia. Investir na ampliação de serviço. Isso é claro de todos nós, esse é o primeiro compromisso. Consultórios e equipes de acolhimento de rua, as unidades dos CAPs, serviços de retaguarda hospitalar, como os leitos ou as enfermarias psiquiátricas, que dão retaguarda aos vários serviços, ações de controle de fronteiras que estão previstas no plano, bases móveis que estão previstas, por exemplo, para as polícias. Enfim, é muito difícil dizer o que você prioriza. A necessidade de investimento nessa área, ela é muito ampliada. E nós precisamos, para que haja um equilíbrio e uma maior eficiência das ações, compartilhar esses investimentos. Na rede assistencial, ampliar os serviços e a ação que proteja e acolhe as pessoas. E na rede, e no que se refere à repressão, melhorar os serviços também na área de fronteiras, eu diria, sobretudo. Minas sofre muito por ter uma malha rodoviária federal, sendo aquela que é a maior do país, um contingente de Polícia Federal que não consegue ainda fazer as ações na devida necessidade, e não sendo um estado produtor de maconha, não sendo um estado produtor de folha de coca, o Brasil também não é, e não tendo uma característica de concentração de laboratórios de refino tão significativa. Então essa droga vem. Então investir em política de fronteira também é uma prioridade. Certo. Eu queria perguntar até para a doutora Miriam um pouco, para ela falar um pouco sobre a atuação, né, da Arquidiocese nesse suporte às ações que o governo tem, né? Hoje, como que é o trabalho de vocês? É diretamente com os usuários? Sim, a missão do Vicariato de Ação Social da Arquidiocese de Belo Horizonte, a missão dele é chegar às pessoas, ao campo. Então, nosso trabalho, ele está nos 28 municípios da região metropolitana e atendemos aproximadamente em torno de 4.000 comunidades, né? São 270 paróquias. O importante é destacar que nesse trabalho que nós temos através do Vicariato, não é somente a nível católico. Nós somos muito ecumênicos, nós trabalhamos com o problema das pessoas. Então, por isso é que hoje nós temos uma grande parceria com o governo, porque nós acreditamos que juntos podemos fortalecer essa abrangência. Nosso trabalho hoje é de mobilizar a comunidade para conscientizá-la do trabalho que é de responsabilidade hoje também dos municípios, né, também da comunidade, da família, daquela pessoa que está lá no campo. Porque, assim como o Dr. Clóvis também nos coloca, é um momento que nós estamos com uma epidemia, vamos dizer assim, né? Que o controle vai acontecer se a comunidade, que de claro vai acontecer
né, se conscientizar de que o fortalecimento é importante. Então, a Arquidiocese de Belo Horizonte, através do Vicariato de Ação Social, ele vai desenvolver, né, 2 projetos em parceria, que é um na linha do contexto escolar, para a gente poder mobilizar os colégios, poder conscientizar, fazer um trabalho bem lúdico, dinâmico, sabe? Com os alunos e os professores, para que eles sejam protagonistas das ações de conscientização dos seus locais de estudo, dos seus locais de trabalho. E o outro projeto, também destacando um pouco a questão da educação, é a base principal para a gente poder destacar, reformular uma educação mais consciente para que os adolescentes não se sintam que estão só. Uhum. Nós sabemos hoje que a adolescência, né, assim, é uma das coisas que nos destaca muito, a droga hoje não tem idade. Por incrível que pareça, mas ela começa quando o ser humano, a criança, começa a ter noção de que ela quer conquistar espaços, ela quer aparecer. E esse momento é a adolescência. Essa primeira fase é um destaque muito primordial e aonde envolve-se hoje a família, a escola, que são os primeiros momentos onde a criança vai começar a formatar a sua consciência, a sua personalidade. Então, nós sabemos que temos que trabalhar em parceria com essas escolas para a gente poder chegar a eles, né, esse momento. Nós temos um outro projeto que é a tecnologia social de qualificação profissional para a inclusão social. Esse também é um outro projeto muito forte dentro desse seu contexto, porque nós vamos fazer uma parceria com as escolas, sabe, Clóvis, para que a gente possa capacitar os jovens, famílias desses jovens que estão hoje na escola, capacitá-los e poder ajudá-los a serem inseridos no mercado de trabalho. Para isso, nós temos um programa muito fortalecido que se chama Café com Prosa. O Café com Prosa é hoje uma tecnologia de mobilização social e hoje também tem uma revista que se chama A Voz da Rua. Essa revista vai atuar porque a comunidade vai colocar nessa revista o seu parecer, suas iniciativas de como é que tanto o governo do estado como também, né, a Arquidiocese de Belo Horizonte vai poder ter ideias criativas de como que a gente pode dar, digamos assim, começar a fazer essa mudança. Nós acreditamos que tudo é mudanças de comportamento. Hoje nós temos realmente, né, o crack, que é um produto que ele interfere desde o nascimento no setor cognitivo da pessoa. Então, hoje eu posso dizer que nós temos uma parceria nos 28 municípios e com certeza, né, vai dar certo. A gente está com muitas perguntas aqui, claro. A gente vai ter que ser um pouquinho mais sucinto para poder responder aos internautas. A pergunta da Flávia, de Belo Horizonte, acho que ela pode ser extensiva aí aos 2 entrevistados. Os menores usuários de rua também são abordados pelos programas do governo do estado? Eles são abordados em várias dinâmicas, não apenas pelos programas do governo do estado. A própria Arquidiocese tem ações, e eu destacaria aqui uma ação que nem é do governo do estado, é uma ação que é da Prefeitura de Belo Horizonte, que é o consultório de rua com enfoque específico no atendimento a adolescentes, que funciona na região central de Belo Horizonte, que é onde há uma concentração, onde há um maior registro. Então, enfim, existem abordagens, sim, também com foco nos adolescentes. Certo. Sim, nós podemos também, né, garantir que o trabalho, tanto da Arquidiocese, quando está no campo, nós temos várias pastorais que chegam, a pastoral da criança, a pastoral do menor, nós temos os oratórios festivos, né, arquidiocesano, é uma grande parceria que nós temos também, né, falando da prefeitura, com a escola integrada, que nós temos, né, fortalecido também o trabalho. A intenção é ter o conhecimento, chegar às famílias para que a gente possa trabalhar a nível do conselho. Então, nós temos chegado assim. Até nesse assunto de abordagem, conversando com especialistas nessa semana, eles falam que um grande erro, muitas vezes, é tratar o usuário como se ele fosse traficante e que o usuário não deve ser tratado pela polícia, mas sim por profissionais de saúde, né? E nós estivemos na Lagoinha, que é a maior cracolândia aqui de Belo Horizonte, e a gente passou dias lá, em vários horários, e a gente não viu um assistente social ou um profissional de saúde fazendo abordagens. O que a gente viu foi a viatura da polícia passando, vez ou outra, né? E fazendo algumas abordagens. Então, eu gostaria de discutir isso com vocês. É preciso intensificar a saúde, tratar esse problema com mais saúde e deixar a polícia mais na retaguarda fazendo a repressão? E de uma maneira mais humana também. Exato. Né? Primeiro é preciso dizer que a realidade de abordagem policial,
ela tem cenários distintos. Antes de tudo, é preciso concordar com os especialistas, de fato é isso. A política pública hoje, ela mais humanizada, ela também percebe essa diferença entre o usuário, indivíduo sujeito de direitos que, embora tenha um problema, tenha uma vinculação com a droga, precisa ser respeitado, e a ação de polícia, que deve ser cada vez mais focada sobre o tráfico. E eu colocaria ali uma terceira ação, que é a ação de proteção social. O indivíduo está na rua, ele tem problemas com o uso da droga, mas ele tem outros problemas de vínculo que não permitem que o seu processo de saída ou o seu processo de permanência fora daquele ambiente se consolide. No específico da Pedreira Prado Lopes, a Prefeitura de Belo Horizonte também tem um consultório de rua colocado naquela região, que atende diariamente um grupo de usuários. Pode não ser o bastante e não é, com absoluta certeza. Crescer, ampliar essas ações deve ser o objetivo da política e é o que está no nosso planejamento, mas existe uma ação. A Pedreira também tem um novo modelo de polícia, que é o chamado GEPAR, que tem uma rotina ali, que é o grupo especializado de policiamento em área de risco. E às vezes eles realizam também abordagens, e essas abordagens podem ser confundidas com atividade clássica de prevenção, de repressão, o que não é. O usuário de drogas, no seu contexto de uso, na sua cena de uso, parte deles estão vinculados exclusivamente ao uso da droga, mas em alguma medida, alguns deles estão vinculados à estrutura do tráfico. Olheiros, protegem ali a boca, distribuem a droga para outros, trabalham na atividade de venda. O que os levou até aquele lugar foi a dependência. E ela precisa ser objeto do enfoque assistencial, de proteção e de saúde. No entanto, eles colaboram, em alguma medida, com uma ação repressiva. O que pode diferir um de outro? A abordagem policial, a qual todos nós estamos sujeitos, independente do lugar em que estejamos. Ainda mais no lugar onde é um lugar de concentração. Por isso, esses policiais são treinados de uma maneira diferente. E são aquele grupo que interage com a comunidade, para que os excessos, os desvios, as condutas impróprias na abordagem sejam minimizadas e diminuídas. Os especialistas são corretíssimos. Nós temos que somar ações de atenção em saúde e proteção social com ações de repressão ao tráfico. Elas não devem ser únicas, não devem ser padrão, cada caso guarda a sua diferença, mas em alguns casos, por exemplo, se aborda um usuário e ele tem ali 30 pedras de crack. Porque, embora o usuário, em troca da pedra, ele está distribuindo a droga. Ele está prestando um serviço ao tráfico. Por isso, as duas ações precisam coexistir no mesmo território. E tem também a questão do Aliança pela Vida, né? Que é um dos principais programas do governo e que as abordagens de rua que vocês fazem, que até foram lançadas em agosto passado com grande divulgação na mídia, essas abordagens ficaram suspensas de dezembro até abril desse ano. Vocês explicaram que era um período de reavaliação para trazer melhorias, mas para reavaliar, precisavam suspender as abordagens que são tão importantes nessa aproximação com o usuário, para oferecer um tratamento, uma outra alternativa, né? Uma carteira de identidade, um outro serviço? Na verdade é o seguinte, o Aliança é um programa mais amplo. Sim. Tem ações em saúde, educação e trabalho, tem aqui a rede de ONGs, 71 entidades são parceiras, tem ações em saúde, em assistência, e dentre essas ações todas, tem o Rua Livre, que é uma estratégia de acolhimento no território. O pensar na interrupção, na suspensão temporária, em razão de reavaliar, já estava no contexto da ação desde o seu lançamento. Nós vamos fazer com uma estratégia de operações, e o que nós fizemos no início foi uma estratégia de intervenção focal. E aí esse tipo de abordagem, ele tem um limite no seu sucesso, na sua eficiência, e ampliar essa ação numa parceria com os municípios, numa lógica perene, continuada, guardadas as devidas necessidades de acolhimento. E com uma inovação, que é somar rua de lazer, atividades da comunidade, outras estratégias. Por exemplo, fizemos na Rua Sumaré, agora na Vila Sumaré, na retomada, com uma série de outras atividades. Então, muito embora pareça uma estratégia de desassistência, eu acho que pela grande necessidade das pessoas, e alguns vão nos dizer daqui a pouco, não tem uma epidemia clássica de crack. Se nós formos procurar o que de fato determina uma epidemia,
alguns especialistas insistem em dizer que essa epidemia não existe. Na nossa avaliação, em razão da importância do tema, da sua vinculação com os problemas de saúde, com os problemas de segurança pública e do incômodo que causa à vida da sociedade e dos prejuízos que causa à vida das pessoas, o quadro é epidêmico, sim. O quadro Isso é junta epidêmico, até sim. com uma pergunta da Flávia Alves de Belo Horizonte, que fala dessa questão da epidemia e pergunta se o Estado está preparado para efetivamente combatê-la, pois ela tem a impressão de que falta uma ação mais planejada. E o que temos atualmente são apenas ações pontuais, isoladas, que não resultam em uma política sólida de luta contra o problema. Sim, por isso você implementa uma ação com episódios, testa, metodologicamente garante que aqueles resultados são positivos e expande. A política pública nasce assim. Em todos os seus cenários. As creches comunitárias que se transformaram numa política de educação nasceram pelos episódios de intervenção da comunidade. Em todo lugar as políticas públicas se organizam assim. A ação precisa ser cada vez mais estruturada. Nós temos sim, e é preciso reconhecer, e nós temos essa clareza absoluta. Políticas de demanda infinita, educação, saúde, assistência social, segurança pública, jamais terão números de solução total. É sempre um repensar, porque os problemas mudam nesse contexto. Então, às vezes, as fragilidades das redes, elas precisam evoluir na condição do que muda o problema. Por exemplo, há 15 anos atrás, nós não falávamos do crack. Perdão, se desculpe até colocar, gostaria até de acrescentar só dois fatos importantes quando você tocou a questão da Lagoinha. Nós temos um trabalho que a gente está fazendo há 2 anos, mas é a questão da escuta, a questão do encontro dos moradores do bairro da Lagoinha. Existe uma vertente que eu acho que com o tempo nós vamos ter que tomar e começar a pensar em uma solução, porque a comunidade da Lagoinha realmente ela grita, vamos dizer assim, né? Ela fala por soluções. Nós tivemos há um mês atrás uma ação social, Passarela Retrô, que reuniu toda a comunidade através de um evento, assim como você colocou bem, pautou carteira de identidade, sempre uma questão de a cidadania. Nós construímos a cidadania de aproximadamente 3.000 pessoas que passaram em parcerias com o Senai, nós fizemos um encontro. O que a gente destaca disso? Comunidades querem mudar. As comunidades querem trocar o uso do álcool, da droga, do crack, por um trabalho, por um serviço de qualidade. Então, o que eu trago aqui, destaco é que precisamos, isso que o Clóvis falou, talvez implementar melhor as condições de assistência na questão da qualificação. E uma coisa mais que eu chegaria também em outro segmento, que são o comércio, as empresas estão prontas a poder ajudar. Só que eles querem pessoas também preparadas para chegar lá. Então, nós estamos, digamos assim, em um tripé de necessidade, que seria saúde, educação e assistência social, para que a gente possa conseguir um complexo de união, para que as comunidades, em seus segmentos, possam recuperar esse momento. A gente tem uma pergunta da Nereide Gomes, de Juiz de Fora, também até um pouco até na linha desse trabalho que vocês desenvolvem. Se vocês acham que as clínicas terapêuticas que são vinculadas a instituições religiosas, as cristãs, em sua maioria, são ideais para o tratamento dos pacientes? Ou essa questão ainda de um tratamento do paciente, ela não necessariamente tem que passar por esse caminho, mas se existem números também que comprovem que passando por esse tipo de assistência existe uma efetivação aí no tratamento? Olha, eu vou responder dentro de uma questão interessante. Primeiro, o crack, a droga, não tem religião. Eu acho que a gente tem que entender que todos nós somos vulneráveis a isso, porque depende muito da situação emocional, situação do crescimento, dessa formação que começou aos 12 anos de idade, por não dizer pela referência pai e mãe. Então, quando se trabalha em uma comunidade, acontece isso. Quando se fala das clínicas terapêuticas, eu diria o seguinte: a pessoa que está dentro do uso do crack, a gente já está comprovado que ele tem uma diminuição no desenvolvimento cognitivo. O trabalho que ele tem para recuperar sua consciência e ser incluído socialmente na comunidade, isso leva um tempo.
Tudo depende, em primeiro passo, de em que momento ele está apto a parar e a ser reconduzido, a ser integrado na sociedade. A clínica, ela pode ser considerada um terceiro momento, porque quando o jovem está na rua, está deitado, um morador de rua em situação de crack, vamos chamar assim, ou às vezes uma família que tem uma condição financeira muito boa, mas passou por um momento e está na rua dormindo. O que acontece? Momento em que ele já escolhe a rua para dormir, ele já não tem condições de ser... ele já divide, já não é mais família, ele já está vivendo o momento. Então, já é um processo de doença. Então, isso tem que ser tratado através dos hospitais, das clínicas, saúde em si. A clínica, ela já vem no momento que ele está desintoxicado, ele já está apto a dizer, eu quero. Esse eu quero já vai ser o que com terapias de arte-terapia, de música, inclusão, qualificação e tudo para a gente poder inseri-lo. Então, tem os momentos e o processo de inserir. Essa internação involuntária que vem agora é um avanço nisso? Porque o eu quero do usuário, às vezes até ele chegar nesse ponto, a família dele já teve a vida destruída pelo crack, né? Mas é preciso ter uma preocupação nesse sentido. Primeiro, eu preciso dizer que o mantenedor dessa entidade é diferente do serviço que ela presta. Às vezes você pode ter o vicariato ali, e aí vamos usar um exemplo, e ter lá a fazenda renascer no entorno da vinculação com o vicariato. O mantenedor, aquele que entende que é importante ter essa ação, ele pode ser uma instituição religiosa. Mas o serviço tem parâmetros. Então, muito embora as instituições, as igrejas mantenham os serviços, esses serviços têm uma regulação própria. E aí, a doutora Miriam disse de maneira muito própria, eles trabalham o treinamento das habilidades das pessoas. E a espiritualidade está nesse contexto. A dependência química também tem como característica o esvaziamento da vontade, né, dos sentidos, da capacidade das pessoas de fazer uma escolha consciente. Uma vez o organismo reequilibrado, né, uma vez as pessoas, de certa forma, desintoxicadas ou passadas as fases agudas, eles precisam de um período de retreinar suas habilidades sociais e conseguir se fortalecer para as pressões externas, para aquela escolha, né, que ele resolveu fazer. Esse é um ponto. O segundo ponto da internação involuntária ou compulsória. Eu não acredito em tratamento involuntário de nenhuma forma. Eu acredito em acolhimento involuntário ou compulsório. Quando há um risco muito evidente, quando um profissional caracterizou esse risco, quando a pessoa, no seu exercício do uso da droga, desconsiderou uma série de outras questões que todos nós fazemos no nosso dia a dia, por uma decisão profissional amparada pela justiça, ele é acolhido, às vezes contra a sua vontade, por um período cada vez menor, até que ele tenha uma capacidade de fazer uma escolha. O tratamento só se inicia quando a pessoa se sente inserida naquele processo. Então, às vezes, eu tenho que ter um risco, houve uma tentativa de homicídio, ele teve um problema familiar, houve uma grande crise familiar, ele surtou, e o médico entendeu que vai acolhê-lo compulsoriamente. Ótimo. 15, 20, 30 dias depois, esse paciente, exercendo um outro direito, se sentiu incluído no processo que ele está tendo. O tratamento começa ali. Então, acolhimento involuntário. Se caso contrário, nós vamos dizer o seguinte, o Clóvis está em crise, internei 6 meses. O Clóvis voltou e recaiu, outros 6. Ele voltou e recaiu, outros 6. Isso não tem diferença nenhuma do clássico dos manicômios. Nenhuma. Que é alijar a pessoa das convivências. Agora, o Clóvis foi internado e depois de um mês ele desenvolveu uma estratégia, ele percebeu a necessidade. Ele voltou, foi para um ambulatório, para uma permanência dia, para uma outra história e conseguiu manter o seu padrão. Ele reduziu o risco, reduziu o dano, ele começou uma nova história. Então, o acolhimento involuntário o protegeu e construiu com ele a possibilidade da escolha. Caso contrário, nós vamos fazer cartorialmente e teremos pessoas internadas involuntariamente, compulsoriamente, durante décadas, vivendo a sua vida toda entre idas e vindas, sem conseguir fazer escolha. Certo, agora acho que é interessante a gente explicar, Clóvis, que o Estado, essa semana, né, pela primeira vez, se abriu para a possibilidade da internação involuntária, que até então
era uma prática que o Estado era contrário, né? Exatamente, não participava. Porque até hoje o que se faz aqui no Estado é a voluntária, quando o paciente quer, e a compulsória, quando a Justiça determina, que às vezes demora anos para a família conseguir internar até sair a decisão. Agora, com essa nova abertura, como é que vocês veem assim, a questão dessa rede hospitalar para atender? Porque hoje nós temos aí cerca de 2.600 leitos, todos ocupados. O Estado vai ter condições de suprir essa nova demanda que pode surgir, porque, embora vocês não pretendam ir às ruas buscar, muitas famílias podem começar a procurá-los, né? Sim, na proposta do Ministério da Saúde estão a abertura de outros leitos, existe esse pedido, existe também um pleito do governo de Minas que estruturas mais robustas, que são as enfermarias psiquiátricas, né, as alas para atendimento de álcool e droga específico, para estabilização de crise, com desenho muito específico de curta duração, também estejam no contexto dos novos serviços. O que o Minas fez? O que a Secretaria de Defesa Social está fazendo? Assumindo para si uma colaboração com as pessoas e movimentos que estabeleciam essa possibilidade, construíam essa possibilidade. Não é um comitê para determinar a medida, mas é um comitê para estabelecer a cooperação institucional, que atenda as pessoas sem medida quando for possível, inclusive para que a medida não aconteça. Que pense os processos pós-medida, porque as recaídas estão no contexto da doença, no contexto do problema. Todo usuário está propenso a recaída se não protegido. E que pense o apoio à família durante o processo, para que a família também faça uma reflexão. Não se muda paradigma por portaria, resolução, edital ou por decisão judicial. Não se muda. Nós estamos construindo uma nova lógica. Por isso, nos somamos a isso. Sabemos do desafio, não tem dúvida nenhuma. De leito de retaguarda, de leito de crise para estabilização, a gente tem de até vaga em instituição. Um caso aqui, porque não vai dar para ler todas as perguntas, você tem muita gente, inclusive, elogiando as iniciativas, muita gente, mas muita gente alarmada com o problema que eles acham que, né, os internautas aqui consideram incontrolável, difícil de se resolver. O Carlos, de Belo Horizonte, ele fala que vive um drama com o filho, que é usuário de crack e tem AIDS. E por ter AIDS, não tem encontrado uma clínica pública com atendimento para facilidade. De que maneira que ele pode resolver essa solução e quais as propostas aí, né, do poder público, né, para isso? Eu não sei se o Carlos está em contato, mas existe uma ONG em Belo Horizonte, o Grupo Viver, que trabalha, e o Grupo Viver está preparando, nós estamos em sintonia com eles, preparando um serviço especializado para esse atendimento. Ele já tem um núcleo de referência lá na própria Além Paraíba, lá própria. Sim, tem a casa de apoio para pessoas em situação de... Eles têm capacidade de intervir, eles têm uma interação com todos os serviços de saúde, então é um caminho importante. O Carlos, então, uma relação com o Grupo Viver, que tem um trabalho excepcional. E nós estamos preparando... Olha, existe necessidade de serviços específicos para mulheres, para crianças, hoje para idosos. Né, o estágio de experimentação tem ficado assustadoramente... Hoje nós temos uma elasticidade. É porque o problema do crack, né, no início, né, você falou há 15 anos a gente não discutiria essa questão, mas no início as pessoas associavam o crack, né, à população de baixa renda, né, tanto que todo mundo fala, tem muita gente aqui falando de moradores de rua e às vezes não é. Às vezes não é. De alto poder aquisitivo que está, inclusive, nas ruas. Está na rua, né, pelo vínculo com a droga. E assim, então existe, infelizmente, aí uma cartela ampla de E é o que eu estou dizendo de usuários, elasticidade. Né? Nós tínhamos há 10 anos atrás um usuário de maconha, começava a usar maconha ali nos 14, 15 anos e tinha quadros fáceis ou menos difíceis de intervenção profissional. Hoje nós temos um menino que começa a usar crack aos 12. Mas também já temos o idoso, o adulto, que começa a usar crack aos 50. Às vezes por uma questão contingencial, pela pressão do grupo, ou por um vazio, por um processo depressivo, e assim por diante. Então, a droga, no teu contexto de complicação, porque ela é uma droga com resultados muito rápidos e muito nocivos, isso de fato trouxe nova complexidade. Tem um amigo que é colunista do
do Tempo e do Supra, o professor Murai, ele fala o seguinte: quando nós achávamos que nós tínhamos todas as respostas para o problema das drogas, o crack mudou as perguntas. Então o crack de fato mudou as perguntas. Agora, Clóvis, esse leitor, se ele procurar essa casa de apoio, ele vai encontrar um leito para esse... Ele vai encontrar, o Grupo Viver vai auxiliar mesmo. Porque tem essa peculiaridade, né? Assim, além do vício, ele tem um tratamento. Sim. Aí o que acontece hoje? HIV, ele está sendo trabalhado, né, através de todos os recursos de assistência de saúde. O problema do HIV é que é o tratamento. A pessoa se adequar a um tratamento que, em parte, ele é mais sofredor. Então, nesse momento, nós temos a Casa de Apoio Nossa Senhora da Conceição, que dá esse suporte para que essa pessoa possa se adaptar a esse processo de recuperação, de se adaptar, porque tudo é um meio de adaptação. Ele sabe que a vida toda ele vai seguir. Hoje, ele pode ter uma vida normal, uma vida, né, ser um trabalhador normal como todos, ser parte desse segmento, mas tem um recurso que é a Casa de Apoio Nossa Senhora da Conceição, como também, né, outra casa, que vamos ajudá-los a eles serem inseridos através de uma forma de se trabalhar esse início dessa adaptação com os remédios. Então, a Casa de Apoio está assim disponível, fica na Rua Além Paraíba. Vocês queiram ter, né, as pessoas que estão hoje nos assistindo, procurar se informar, né, Rua Além Paraíba 208. Posso voltar numa questão da internação compulsória ou da internação involuntária? Quando a gente fala de comunidade terapêutica, nós estamos falando de um equipamento, de um serviço que não deve, não pode e não tem na sua estrutura, nem metodológica, nem na sua retaguarda, condição de fazer esse tipo de intervenção. Né? Clínicas ou leitos hospitalares ou estruturas no âmbito do SUS podem estabilizar crises que são o primeiro estágio de uma internação involuntária ou compulsória. Então, esse comitê também, e aí tem uma inovação, por exemplo, a ONG Defesa Social como convidada permanente do comitê, também vai atuar no enfrentamento de eventuais entidades que não têm característica, não têm condição e não devem fazer esse tipo de serviço e que, às vezes, em razão da emergência da família, do apelo, da gravidade dos casos, eles são graves, às vezes até na intenção da boa vontade acabam por violar. Então tem um outro aspecto nesse sentido, que é proteger a pessoa. A gente já está estourando o nosso tempo, mas eu acho que só tem uma... Aliás, todas as perguntas são extremamente importantes, mas tem uma que vem do interior de Minas, né, que a gente falou muito de Belo Horizonte, né, da questão da Cracolândia lá na Lagoinha, e acho que talvez também a gente possa ajudar, né, a dar uma orientação para o internauta, o Joel de Itajubá. Ele fala, né, que da gravidade do problema é que os pequenos e médios municípios não têm estrutura para o atendimento adequado dos dependentes. Não seria o caso de serem criados consórcios intermunicipais onde pudessem oferecer atendimento de qualidade para a recuperação dos dependentes, assim? Na nova ideia, na pactuação, os consórcios estão previstos. Às vezes o município não tem característica, não tem densidade populacional para ter um serviço específico, mas ele vai poder se associar e criar, por exemplo, um CAPS regional, né? Credenciar leitos de retaguarda regionais. Bom, eu vou encerrar, infelizmente, esse assunto é um assunto que sempre suscita discussão, muitas perguntas deixaram de ser feitas, mas eu acho que, no fundo, acaba sendo proveitoso, porque a gente pode retomar a conversa, né? O Clóvis já esteve aqui na TV O Tempo, né, já abordando esse assunto. Eu acho que é sempre pertinente, porque ele é preocupante, ele é alarmante. A Luciene passou aí um tempo investigando e descobriu, né, que ele infelizmente não se esgota como pauta, porque é uma epidemia mesmo. Agradecer a presença do Clóvis, da doutora Miriam e da Luciene aqui. Agradecer a participação do internauta. A gente, obviamente, vai voltar ao tema, vai voltar ao assunto e tentar solucionar aí algumas perguntas, algumas dúvidas. Muito obrigada e até a próxima.